Abra sua Bíblia, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Esse é o texto para a nossa meditação nesta manhã. Texto bastante conhecido de todos nós. Nós vamos ver e aprender com o nosso irmão, o profeta Elias, como ouvir a voz de Deus no silêncio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Farei a leitura, irmãos, verso 1 ao 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Até aqui, irmãos. Oremos uma vez mais. Santo e bondoso Deus, obrigado a Deus pela tua palavra, que podemos abri-la, podemos lê-la, podemos agora estudá-la, Deus, ser edificados por ela. Muito obrigado, Senhor, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, iluminando as verdades do Senhor, de modo que elas impregnem em nosso ser, para que sejamos transformados, confrontados, consolados por ela, ó Deus. E venhamos, Deus, a ser mais parecidos com Jesus Cristo à medida que nós caminhemos em nossa jornada de fé rumo à cidade celestial, Deus. Se propício a nós, pecadores, nós rogamos ao Senhor em nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a história de Elias é uma história muito conhecida de todos nós, mas ela não começa aqui, ela começa lá no capítulo 17. Se você for umas 2 folhinhas atrás, talvez, da sua Bíblia, você vai ver que Elias ele é incumbido de uma missão. Na verdade, ele vai informar Elias vai informar Acabe
que o céu se fecharia por 3 anos. Por 3 anos, então, não haveria mais chuva durante Israel. Essa palavra é uma palavra dura, essa palavra aqui é uma palavra de juízo que Deus dá para Elias transmitir a Acabe. O céu ficaria em silêncio durante 3 anos. Mas mesmo assim, Deus proveu para o profeta sustento. Se você for ver aí na sua Bíblia, no capítulo 17, no versículo 4, Deus ele envia o profeta para as torrentes de Quiret. É para lá que ele envia o profeta. Então lá dos versos 4 ao 7, nos é dito que ele tomaria água das torrentes e que os corvos também o sustentaria, levando pão e carne todos os dias ao profeta. Na sequência, a partir do versículo 8, nós temos ali a Bíblia nos informando que Deus envia o profeta, uma vez que as águas das torrentes secaram em razão de que não chovia, ele foi enviado para fora de Israel. Ele vai até uma casa, um lar, uma viúva, a viúva de Sarepta. Uma mulher pobre que estava prestes a morrer, já não tinha mais farinha, já não tinha mais alimento, tinha um filho, o pouco que tinha, aquele bocado que tinha, ia fazer o bolo, iam comer e depois ela esperaria a morte. Mas veio vida para aquela mulher. Deus sustentou tanto a casa dela, quanto também sustentou o profeta. Demonstrando assim, meus irmãos, que mesmo em meio às dificuldades da vida, Deus sustenta os seus. Deus continua cuidando dos seus. E aí nós temos o capítulo 18 aqui, o silêncio do céu, ele é quebrado pelo fogo, porque agora a gente vê Elias enfrentando aqui no capítulo 18 o rei, ele confronta 850 profetas também, e Deus responde de forma extraordinária. Deus envia fogo do céu, o povo adora Yahvé, se curva diante o Senhor, Deus abre as comportas do céu e a chuva volta a cair. Aqui no capítulo 18 nós temos o ápice do ministério de Elias. No capítulo 18, quando você lê, parece que tudo é vitória. Parece que tudo é manifestação da glória de Deus. E de fato é. Parece que Deus responde tudo. Mas aí quando nós vamos para o nosso texto, para o capítulo 19, ele começa de forma surpreendente, porque a gente recebe aqui a informação de que Elias, ele foge. Ele vai aqui para o deserto. Depois de um grande milagre que aconteceu aqui no capítulo 18, agora nós temos aqui um profeta extremamente cansado, desesperado, apavorado. Então, ele foge. O profeta das multidões, ele vai agora para o deserto. Ele foge, ele se esconde e ele pede a morte, ele pede para morrer. Meus irmãos, é exatamente aqui neste momento que nós aprendemos uma das maiores lições de fé. Deus, irmãos, nem sempre fala nos barulhos das grandes vitórias, mas muitas vezes no silêncio dos desertos da nossa vida. Então nós temos que aprender aqui algo precioso com o profeta Elias. E muitas vezes é assim na nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos querendo ver Deus nos grandes barulhos da nossa vida, mas quando vê, Deus está querendo falar no silêncio das nossas necessidades, das nossas preocupações, dos nossos desertos. Este capítulo aqui, meus irmãos, capítulo 19, ele nos ensina a discernir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, o discernimento da voz de Deus, não é uma questão apenas de fé. Eu não preciso necessariamente ter fé para discernir a voz de Deus. Eu preciso de sensibilidade espiritual. Eu preciso de silêncio interior. É no silêncio do nosso coração que Deus trata conosco. É isso que nós precisamos. Eu queria ver com os irmãos aqui, então, algumas lições a respeito do capítulo 19, sob o título Aprendendo a ouvir ou a discernir a voz de Deus no silêncio. Vejamos novamente aqui o verso de 1 a 4.
Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi junto a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então vejam, meus irmãos, o profeta Elias, depois de ter enfrentado fielmente, de ter servido ao Senhor fielmente, não é? E depois da grande vitória em que ele confrontou aqui os 850 profetas, de Deus ter respondido com fogo do céu, da chuva depois de 3 anos aqui ter caído do céu, veja que Elias teme por sua vida, em razão da ameaça da rainha maligna Jezabel. A rainha falou, mandou um mensageiro: olha, que os deuses façam comigo o que quiserem, se amanhã, a essas horas, você também não estará como aqueles 850 profetas que você matou no Monte Horebe. Temeu. A má notícia pegou no contrapé de Elias. Ele temeu. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele foi para o deserto. E tamanho desespero do homem que ele pediu a morte. Senhor, me mata, me tira a vida. Me tira a vida antes, quem sabe, dessa mulher medonha aí, me tirar a vida. Que o Senhor me tire a vida. Tamanho apavoramento, desespero que esse homem estava. Então, irmãos, Elias estava decepcionado, extremamente. Elias estava frustrado, porque Elias estava cansado. Elias estava com medo e estava emocionalmente quebrado. A sensação de fracasso havia pego Elias, mesmo ele tendo servido fielmente a Deus, o Senhor. O medo e o desespero o envolveu de tal forma que ele preferiu a morte do que a vida. E algo curioso aqui, meus irmãos, que nós devemos prestar atenção. Eu estava fazendo o sermão aqui, me veio à mente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência com os pets de vocês, que normalmente um animal, quando ele perde as suas forças e ele está prestes a morrer, ele se isola, ele se afasta. Então ele vai buscar o silêncio, para que então ali ele possa ter a passagem dele, não é? Ele procura um lugar silencioso e isolado, como um deserto. E isso o animal faz não por fraqueza, ele faz por instinto. E veja, irmãos, Elias faz exatamente isso. Depois do maior avivamento da história, quem sabe, o maior avivamento que nós temos aqui é relatado nas narrativas bíblicas, ele corre para o deserto e deseja morrer. O profeta que enfrentou reis, o profeta agora ele foge do barulho. O profeta que foi usado para que fogo caísse do céu, agora ele quer o silêncio do deserto. E veja, meus irmãos, é importante nós prestarmos atenção, porque Elias, quando ele foge para o deserto, não significa que ele está propriamente fugindo de Jezabel, mas significa que ele estava fugindo para dentro de si mesmo, porque ele estava cansado. Então ele estava fugindo para dentro de si mesmo. Assim como um animal ferido, Elias estava emocionalmente vulnerável, exausto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, sentindo-se ameaçado, sentindo-se sozinho, achando que a história dele havia terminado. Acabou. Até aqui Deus me deu bom termo, a partir daqui a minha história está encerrada. Tanto é que ele chega no versículo 4 e dizer: basta! Toma agora, Senhor, a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Imagina como é que não estava o coração deste homem. Portanto, irmãos, o deserto para Elias não era um lugar de rebeldia. Ele não estava rebelde e ele decidiu ir para o deserto, para o silêncio e lá pedir a morte. Não é porque o coração dele estava em colapso. O coração dele estava um caos. Então ele fugiu para o silêncio. Ele fugiu para o deserto. Você já se sentiu assim?
Já teve momentos da sua vida em que você se sentiu um leão? Parece que tudo é vitória, tudo é manifestação da glória de Deus, tudo é resposta favorável para a tua vida da parte de Deus. Mas aí vem as más notícias. E aquele leão acaba minguando, acaba ficando um gatinho, não é? Muitas vezes nós também nos sentimos assim, irmãos. Muitas vezes nós ficamos cansados ao ponto de fugir e ao ponto de desistir. Todos nós. Quem sabe você está vivendo isso agora. Quem sabe seu coração está em colapso. Quem sabe seu coração está cansado por alguma razão, por algum motivo. Quem sabe a situação, as circunstâncias, as más notícias te pegou no contrapé, assim como também pegou Elias. Você está com lutas internas, você está exausto de alma, você está cansado, expectativas, quem sabe, frustradas, não é? Mas veja, irmãos, é no silêncio que Deus restaura. É no deserto que Deus renova a nossa fé. Elias quis morrer, mas Deus ainda, nós vamos ver na sequência, Deus ainda disse para ele: eu ainda tenho um caminho para você. Eu vou te restabelecer. Eu é que vou te reerguer. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja passando por um deserto. E deserto sempre é lugar de passagem. Nunca é lugar de ficagem. Quem sabe Deus vai dizer para você também, já está trabalhando no seu coração, e ouça a voz de Deus: eu ainda tenho um caminho para você. Eu ainda tenho vida para você. Você quer morte, mas eu tenho vida para você. Então nós, irmãos, aprendemos a ouvir a voz de Deus no silêncio, quando nós entendemos que o deserto não é lugar de morte, é lugar de restauração. Mas vejam, a partir do versículo 5, nós vamos ver que nós aprendemos a discernir a voz de Deus no silêncio, entendendo que a voz de Deus no silêncio é para que nós recebamos e venhamos a nos fortalecer nele. Vejam o versículo 5 até o 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, sem brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, que é um monte de Deus. Então Elias, ele fugiu, ele acabou dormindo debaixo do zimbro, ele deitou-se, ele se estirou. O profeta que outrora havia feito fogo cair do céu, agora estava estirado debaixo de um zimbro, prostrado no chão. Outrora ele orava e Deus respondia enviando o extraordinário do céu. Agora o profeta, ele não tem forças para continuar caminhando, para continuar a sua jornada. Mas veja, irmãos, justamente ali no deserto, que algo extraordinário acontece. Deus vai ao encontro do profeta. É no deserto que Deus vai e toca o profeta, vai ao encontro de Elias. Mas percebam que quando Deus ele vem de encontro a nós, em nossos desertos da vida, irmãos, Deus nunca vai vir como juízo, ou com juízo sobre a nossa vida. Nunca. Ele nunca vem com acusações. Nunca, meus irmãos, ele nunca vai vir com sermões. E ele não vai vir com pressa. Porque quando nós estamos no deserto, é lugar de restauração. Deus sempre virá com uma palavra. Sempre. Primeiramente, ele nos cuida no deserto, para depois exigir algo de nós. Sempre vai ser assim, meus irmãos. No versículo 5 é dito: eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus primeiro cuida do seu povo, quando nós estamos no deserto. Deus entende algo, meus irmãos,
o que muitas vezes nós não nos lembramos, nós esquecemos. Que uma alma exausta não é capaz de discernir a voz de Deus no silêncio. Por isso que Deus aqui começa tratando primeiro do corpo físico dele, do cansaço dele, das limitações humanas de Elias. O anjo toca em Elias, Elias levanta, Elias come, Elias descansa, e a palavra de Deus diz que ele volta aqui a dormir. No versículo 7 é dito de novo: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então veja, meus irmãos, como o nosso Deus, como o nosso Senhor, Ele trata aqueles que são os seus filhos. Elias achava que a sua história havia terminado, ele estava depressivo, ele dormiu debaixo de um zimbro lá, e sabe-se lá o que estava se passando na cabeça dele. Boa coisa não era, porque ele pediu a morte para Deus. E quem sabe ele não dormiu pensando que agora o Senhor vai me levar. A minha história acabou, a minha história findou, a minha história foi até aqui. Eu servi ao Senhor até onde Ele pediu para que eu servisse. Agora eu não tenho mais forças, eu não tenho mais condições, eu não tenho mais estrutura para servir a Deus. Ele achava que era o fim da história dele, mas Deus diz: ainda há caminho, come, levanta-te, come, porque o caminho será sobremodo longo. Tua história não acaba aqui. Eu tenho a última palavra. Eu sou o teu Deus. Ele pediu a morte. E Deus, o que deu para ele? Sustento. Não é assim? Às vezes nós também, fazemos dessas, não é? A gente está arrasado. E de fato, Deus sabe a nossa estrutura, irmãos. Nós estamos extremamente esgotados, exauridos, cansadíssimos. Não temos forças para nada. Não temos força para falar com Deus, para orar a Deus, para dobrar os nossos joelhos. Não temos força para vir ao culto. Não temos força para falar com o irmão. Não temos. Mas Deus de alguma forma nos sustenta. Envia o seu anjo até nós e cuida de nós. Preserva a nossa vida. Meus irmãos, Deus não exige forças daqueles que não têm. Foi assim com Elias, é assim conosco também. Ele mesmo provê a força antes de exigir a caminhada. Ele diz aqui no versículo 8: e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, até Horebe. Provavelmente deve ter sido um churrasco bem saboroso que Elias acabou ali ingerindo, não é? 40 dias e 40 noites. Mas veja, independente da comida, foi a comida que Deus deu. O que fez ele caminhar foi a comida, foi Deus. Não foi a força emocional dele, não foi a determinação dele, e não foi nem a sua experiência passada, quando ele viu o fogo descendo do céu e a chuva também depois de 3 anos. Porque tem gente que vive de experiências passadas e acha que a sua espiritualidade vai ficar fortalecida a respeito do que viveu no passado. Vive de passado. Tem experiências com Deus hoje. Agora. É este alimento, é essa comida de Deus que vai fazer com que nós continuemos na caminhada de Deus. As experiências passadas são excelentes, boas, guarde no seu coração, mas continue tendo experiências com Deus. Certamente você vai continuar fortalecido. E eu quero que você também veja, irmãos, que nada na Escritura é acidental. Veja que nos é dito aqui que ele caminhou 40 dias e 40 noites. E o número 40 aparece repetidas vezes na história da redenção, nas narrativas bíblicas aqui. Nós temos, por exemplo, Moisés, que ficou 40 dias nesse mesmo monte aqui. Monte Horebe é o Monte Sinai. 40 dias ali com Deus, recebeu ali toda a lei da parte do Senhor. Nós temos também a nação de Israel, que estava sendo formada, ficou 40 anos, número 40 anos também peregrinando pelo deserto para que maturasse para servir a Deus quando adentrasse na terra de Canaã. Nós temos aqui o próprio Elias, que caminhou 40 dias e 40 noites. E quem mais ficou 40 dias no deserto, jejuando? Jesus Cristo. Então você percebe, irmãos, que o número 40... ele não é um castigo, é um período. É um período nas Escrituras. Às vezes você quer as coisas para ontem. Às vezes você quer que as coisas acontecem logo.
Mas Deus tem um período para tratar conosco, para tratar com o seu povo. Ele sempre vai fazer assim, Ele não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você necessita. E para isso Ele vai tratar com você. Ele vai tratar com o seu coração. Ele vai tratar com a igreja dele. É um período que Deus faz conosco para que a igreja dele mature e dependa dele. Confie nele, se entregue a ele. Ouça a voz dele no silêncio e não apenas no barulho da agitação da vida. Para que nós de fato tenhamos a nossa vida diante do Senhor. Então é um período, meus irmãos. É um tempo que Deus trabalha silenciosamente antes de se revelar. E aí diz a palavra de Deus que ele chega, não é? No versículo 8 vai dizer que então ele vai até o monte Horebe. Ele chega então aqui no monte de Deus, que é o mesmo Sinai como eu já havia dito. Ali no Sinai foi o lugar onde Deus revelou a sua lei. Ali no Sinai, no capítulo 19 de Êxodo, também nós vemos ali que foi onde Deus manifestou a sua glória. Foi ali também no monte Horebe, né, o monte Sinai, que Deus também se revelou ao seu povo. É ali, irmãos, na presença do Senhor, no Monte Sinai, que o homem de Deus, o profeta do Senhor, ele é conduzido. Ele é conduzido até ali, até o lugar da presença de Deus. Porque vejam vocês, a narrativa bíblica não nos diz que ele escolheu o Monte Horebe. Deus disse para que ele fosse até o Monte Horebe. Deus conduziu ele até a presença dele. Mesmo, irmãos, quando nós estamos confusos, mesmo quando nós estamos cansados e sem direção, Deus continua guiando os nossos passos até a presença dele. Não é por acaso que Elias aparece também séculos depois, lá em Lucas capítulo 9, vocês lembram lá no Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e aparece quem? Com Jesus Cristo ali transfigurado ou glorificado, um antegosto daquilo que iria acontecer com Cristo Jesus depois da ressurreição, já com o corpo glorificado, aparece Moisés, representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, aparece ali no Monte da Transfiguração. Aquele que foi sustentado no deserto, naquele momento, quando ele aparece com Cristo Jesus, ele está contemplando a glória daquele que é maior que a lei e os profetas. E aqui, meus irmãos, está a beleza do Evangelho. Elias precisou ser sustentado para continuar o caminho. Cristo não. Cristo, além de ser o sustento, ou não é somente o sustento, ele se entregou para que nós tivéssemos caminho. Cristo é o caminho. Mas ele mesmo sabia que ninguém caminha sem pão. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque é muito importante para a nossa vida espiritual. Por isso que Jesus, irmãos, ele não disse apenas assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também disse, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. E vejam, em viagens longas, especialmente em regiões desertas, é importante sabermos que não basta apenas nós sabermos o caminho. Há pessoas que elas morrem no deserto não porque elas não sabem o caminho onde elas estão e para onde elas devem ir. Elas morrem porque não têm sustento. Porque acabou o sustento delas em meio à jornada. O mapa, meus irmãos, não sustenta ninguém. A placa não dá forças. É o alimento que permite que nós continuemos a nossa jornada. Deus não deu a Elias apenas direção, Monte Horebe, mas ele sustentou Elias para o caminho. Irmãos, nós estamos numa jornada de fé. Certamente você sabe qual é o seu fim. Para onde Deus está te conduzindo, para a presença perene dele, para o Monte Horebe, Canaã celestial. Do que nós estamos nos alimentando? Qual tem sido o teu sustento? Porque é o sustento, irmãos, que vai fazer com que nós permaneçamos no caminho, não a direção. Todos nós sabemos, mas é o alimento. Então, o anjo diz, levanta-te e come. Levanta-te e come. Não é só pão para o corpo, é um princípio espiritual.
Porque ninguém, irmãos, vai suportar a jornada de Deus em sua vida sem o alimento que vem do próprio Deus. A nossa nutrição precisa ser de Deus. Por isso que eu insisto com os irmãos, quando eu coloco lá no grupo, a respeito da nossa jornada, nossa caminhada bíblica anual, porque é a Bíblia o nosso alimento. Nosso alimento diário, é dela que nós precisamos para sermos sustentados na nossa jornada de fé. Não deixe de ler a Bíblia. Se você deixar de ler a Bíblia, você deixou de se alimentar espiritualmente. E você pode morrer espiritualmente se você não se nutrir da Bíblia, se sua alma não se nutrir das Escrituras. Então veja, irmãos, Cristo ele se revela plenamente nas Escrituras. Ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Ele não apenas aponta para o sustento, ele é o pão vivo que desceu dos céus. É aqui que nós nos alimentamos de Cristo Jesus. Assim como Elias foi fortalecido para caminhar até Horebe, nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, por Cristo, para suportar a nossa jornada de fé. Não deixem, irmãos, eu faço um apelo para vocês, não deixem de se deleitar, de se satisfazer nas leituras diárias das Escrituras Sagradas. Ainda a gente tem, pela graça de Deus, tido a oportunidade de fazer um resumo ali dos capítulos do dia, né, para que vocês consigam ainda, a igreja como um todo, ter um pouco mais de discernimento a respeito do que Deus está fazendo ali, daquelas narrativas que nós temos lido do dia. Então, não perca esse momento de devoção para com o teu Deus. É o teu alimento, é o nosso alimento. Meus irmãos, não caminhamos pela força da vontade, mas pela força que o próprio Deus injeta em nós, quando Ele nos chama todos os dias a nos alimentar dEle. Lembra que eu sempre coloco no final de cada resumo? Uma alma nutrida pela palavra de Deus tem os músculos da fé fortalecidos. É assim, irmãos. Pode vir o que vier na sua vida, mas você vai estar espiritualmente fortalecido. Então nós estamos vendo aqui o que, irmãos? Aprendendo a discernir a voz de Deus no silêncio. Vamos para a terceira parte aqui do texto, dos versos 9 a 13. Diz assim: então ele foi até o Monte Horebe. Vamos ver o que aconteceu agora no Monte Horebe. O homem caminhou 40 dias, 40 noites, então ele entrou aqui numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-se neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Até aqui, até a parte A do versículo 13. Então vejam, Elias ele chega aqui no Monte Horebe, no Monte do Senhor, depois de 40 dias, 40 noites aqui caminhando, ele entra numa caverna. Então nós vemos agora de fato que o profeta das multidões, ele está num lugar sozinho, ele está dentro de uma caverna. Eu acho interessante quando Deus pergunta, né? É uma pergunta retórica, não é? O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? É muito interessante essa pergunta aqui de Deus, porque, irmãos, ele é Deus, não é uma pergunta de informação. Ele não queria saber o que Elias de fato está fazendo ali. Não é essa a resposta que ele queria obter de Elias. É outra resposta. Ele queria que Elias dissesse: estou na tua presença, Senhor. Mas Deus sabia o coração de Elias, assim como Ele sabe o teu e o meu coração. Porque Elias estava cheio de si. Embora um homem de Deus, usado por Deus, chega a dizer que só fiquei eu. Só eu fiquei, Senhor. Só eu te sirvo, Senhor.
Só eu. Deus queria tratar o coração de Elias, irmãos. E é na presença de Deus, nos desertos da vida, que Deus trata conosco, que trata com o nosso coração. Deus não pergunta, veja que Deus não pergunta onde Elias está, mas por que ele chegou ali. Porque ele diz, que fazes aqui, Elias? Elias devia ter dito, eu estou aqui na tua presença. Na tua presença. A resposta de Elias é intensa, é até sincera, e também nos revela algo. Porque ele vai dizer, tenho sido zeloso pelo Senhor, versículo 10, que é o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só fiquei eu. Então é uma resposta legítima, é uma resposta sincera de alguém que está desesperado, de alguém que está desacorçoado. Mas veja que Elias fala muito de si, irmãos. Elias fala muito de si. Ele generaliza a situação como se todos tivessem derribado os altares, como se todos tivessem deixado o Senhor. Então ele está aqui generalizando a situação e ele absolutiza a sua solidão, porque ele vai dizer, fiquei só eu. Não existe mais ninguém no mundo, Senhor, além de mim, que sou um servo fiel e temente ao Senhor. Só eu aqui fiquei. Então veja, irmãos, nós devemos aprender com Elias, porque ele está interpretando a realidade da vida dele a partir da dor. E nós também fazemos isso. A gente interpreta a realidade que nos permeia a partir do que está se passando conosco. Não, de fato, com o plano de Deus em nós. Essa, muitas vezes, a realidade que nós interpretamos a partir do que nós estamos sentindo. Mas veja, mesmo que nós falemos assim como Elias, não é uma mentira deliberada. É uma dor ainda que não foi tratada. É algo que precisa ser tratado. E é isso que Deus está fazendo com Elias. Mas veja, o nosso Deus, ele é um pai amoroso, irmãos. Porque ele não interrompe Elias. Ele não diz, cala a boca. Eu sei de tudo. Está me falando as coisas, eu sei, eu não quero a tua informação. Não, ele deixa Elias falar. Sabe, aquele pai que deixa, fala, filho, eu sei tudo o que está acontecendo. Vocês que têm filhos, vocês sabem. O filho ali faz as coisas como se nós não soubéssemos o que está se passando por detrás do que ele fez, não é? E a gente deixa ele falar. Fala. Deus fez assim com Elias. Porque antes de corrigir, irmãos, ele quer acolher o coração de Elias. Ele não quer que Elias se retraia. E nós devemos fazer assim também com os nossos filhos. Nós aprendemos com Deus, né? Nós somos representantes de Deus nesse sentido, como pais físicos aqui. Nós devemos ensinar os nossos filhos desta forma. Então, Deus, ele se manifesta. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus envia um vento, esse vento fendia as rochas, um terremoto na sequência e depois o fogo. Mas veja que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não estava em nenhum deles. Irmãos, um vento que fendia as rochas, um terremoto e fogo. E a palavra de Deus diz, Deus não estava neles. Aonde que Deus estava? Deus estava no sussurro, naquela brisa, no silêncio. Quando Elias cai por si, que ali estava a presença do Senhor, no silêncio, ele teme. A palavra de Deus diz que ele coloca um manto e ele volta para a caverna, porque Deus havia pedido para que ele saísse da caverna. Então ele volta para a caverna. Veja, irmãos, Deus estava num sussurro suave. Deus não estava no espetáculo. Deus estava no silêncio. Não no barulho, mas na quietude. Isso não significa que Deus nunca usa o poder visível, mas que Ele nem sempre usa apenas esses poderes extraordinários para manifestar a presença dEle. Ele também se encontra no silêncio, porque o silêncio, irmãos, não é a ausência de Deus. Muito pelo contrário. Muitas vezes o silêncio é sinal da presença dEle, da presença do Senhor. No vento, Elias viu o poder. No fogo, ele viu a glória. Mas no silêncio foi que ele discerniu a presença dEle. E é muitas vezes quando o meu e teu coração se aquieta
aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, é que nós discernimos a presença de Deus em nossa vida. Porque na agitação da vida, no barulho da vida, nós não conseguimos muitas vezes discernir Deus falando conosco, Deus falando ao teu coração e fazendo com que você descanse a sua alma. O silêncio, meus irmãos, não significa que Deus parou de agir. Significa que Ele está trabalhando profundo no meu e no teu coração. Pense nisso, esteja sensível espiritualmente nesse sentido. Significa que Deus está trabalhando profundamente e está nos ensinando no silêncio da nossa vida. Mas veja, a última parte, versículo 13b até o 18. Diz assim: eis que lhe veio uma voz e lhe disse. Aí Deus repete a pergunta: que fazes aqui, Elias? Ele repete a resposta: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal em toda a boca, e toda a boca que não o beijou. Então veja, depois do silêncio, Deus fala e faz novamente a mesma pergunta. No versículo 13 ainda, final dele: que fazes aqui, Elias? Irmãos, a pergunta é a mesma, mas aqui Elias, ele já não é mais o mesmo. Veja, o silêncio serviu não para informar Deus, mas para tratar o coração do profeta. Porque Deus faz aqui 3 coisas decisivas. A primeira delas é que Deus restaura a missão de Elias. É a primeira delas. Elias achava, lembram? Elias achava que seu ministério havia terminado, que a história dele havia encerrado. Mas Deus vai mostrar para ele que a obra é de Deus, e quando a obra é de Deus, é Ele quem determina quando ela vai terminar, quando é que vai acabar. Ele diz para Elias: vai ungir reis até, não é? Porque ele ungiu Azael e ungiu Jeú. Jeú foi quem depois eliminou Jezabel, que queria matá-lo. Então Deus renova o coração deste homem com a missão de Deus. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Deus restaurou este homem. Faz aquilo que tu deve fazer. Tu é meu profeta, então vai e unges o rei. Ou os reis, não é? É isso que então o profeta acabou fazendo. Inclusive, ele ungiu outro profeta, ele levantou outro profeta, que foi Eliseu. Irmãos, o silêncio não é o fim. O silêncio não significa, irmãos, falta da presença de Deus, ausência de Deus. Muitos estão procurando barulho hoje. Muitos estão procurando movimentos, achando que Deus está ali. E Deus pode estar. Mas acontece que muitas vezes está por detrás desse desejo é um coração desassossegado, achando que Deus tem que estar nessas coisas. Mas nós estamos vendo que não, irmãos. Não. Muitas vezes o silêncio é onde nós vamos discernir a voz do Senhor e renovar a missão que Ele tem para nós. Assim como ele fez com Elias. Mas Deus também corrige outra coisa aqui em Elias: a percepção da solidão. Ele corrige aqui em Elias. Porque Elias vai dizer o quê? Só fiquei eu. E o que Deus responde para ele? Elias, último versículo: Elias, eu conservei em Israel 7.000 homens que também não se dobraram a Baal, que não beijaram ele, não serviram ele. Então Deus está corrigindo aqui a percepção de Elias. E aqui nós aprendemos algo precioso, meus irmãos. Deus sempre trabalha além daquilo que os nossos olhos
cansados conseguem ver, porque às vezes nós estamos tão cansados e achando que o mundo gira em nosso redor, que nós não conseguimos perceber que outros irmãos na face da terra estão passando pelo que nós estamos passando. Nós estamos tão cansados, tão esgotados, tão exauridos, que nós não percebemos isso. E não, meus irmãos, Deus diz: reservei para mim 7.000 homens. Queridos, mesmo quando vocês acharem que estão sozinhos, vocês não estão sozinhos. Vocês podem estar passando o que for, vocês não estão sozinhos na luta de vocês, nas provações da vida. Deus sempre preserva um povo fiel. E o remanescente fiel, meus irmãos, é a prova de que o reino de Deus não depende de nós. Não depende de uma única pessoa. Não depende do pastor. Não depende do presidente do Supremo Concílio. Não depende, depende do Rei do Reino, de Deus, o Senhor dos Senhores. É dele, que a obra dele depende. E uma terceira situação aqui também, é que Deus reafirma a sua soberania graciosa, porque veja, ele diz que ele conservou aqueles 7.000 homens. É Deus, por sua graça, que sustenta os seus irmãos. Não é pela força do nosso braço, mas é a própria graça do Senhor agindo em nós, quem nos preserva, a fazer com que nós não adoremos outros ídolos, não sirvamos a outros deuses, irmãos. Não nos dobremos ao joelho e de nos prostrarmos diante de outros, que não seja Deus. Só Deus, é Deus quem preserva isso. Eles não se dobraram a Baal porque Deus os guardou. A fidelidade destes que não se dobraram, meus irmãos, aponta não para a força do homem, mas para a fidelidade do Senhor. A obra do Senhor vai ser concluída com êxito. Irmãos, nós não fazemos missões, nós participamos da obra de Deus. Nós somos importantes nesse sentido, em que Deus nos alcançou para que nós, pela graça dele, possamos participar de sua obra. É isso, meus irmãos, para que ninguém se sinta melhor do que ninguém. É tudo graça do Senhor, é obra de Deus feita no coração dos seus, para que estes realizem a obra dele. É Deus quem nos sustenta na caminhada e na jornada da fé. Às vezes, irmãos, Deus não vai mudar as circunstâncias. Assim, vejam, não mudou a circunstância, não é? Jezabel continuava no encalço de Elias, como uma pitbull. Queria matar o profeta. Mas agora ele sai da presença do Senhor e vai ungir reis. Vai levantar um outro profeta. A situação não mudou, está a mesma. Mesmíssima. Ela quer matar o profeta. Mas algo dentro dele mudou. Algo dentro dele mudou. A visão dele mudou. E mesmo que as circunstâncias não mudem, mas quando Deus muda a nossa visão interna, isso já é restauração. Isso significa que Deus já restaurou a sua vida espiritual. Deixa eu concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: o Monte Horebe é o Monte Sinai. Ali naquele monte, Elias ele aprendeu que Deus não estava no vento forte, que Deus não estava no terremoto, que Deus não estava no fogo, mas que Deus estava em um sussurro suave. Irmãos, vocês lembram como é que Cristo nasceu? Veja, quando Cristo veio ao mundo, Deus fez exatamente a mesma coisa. Porque quando Cristo veio ao mundo, Ele não veio como um grande evento. Ele não veio em um grande espetáculo. Ele não veio nem mesmo com glória visível para os homens. Ele veio numa manjedoura. Ele veio simples, na humilde Belém. Lá, o nosso Rei, o nosso Senhor, o Criador de tudo e de todos, nosso Salvador nasceu na simplicidade de uma manjedoura, num estábulo, numa pequena cidade chamada Belém. Ali que o nosso Senhor nasceu. Ali estava o maior poder do céu, o Deus conosco. Cristo, meus irmãos, Cristo é o cuidado de Deus quando nós estamos cansados. Ele é a presença de Deus.
Ele é o pão que nos fortalece em nossa caminhada. Ele é a presença que consola a nossa alma. Ele é a voz mansa que acalma o coração aflito. E Cristo é a graça que restaura a nossa missão. Veja, meus irmãos, Elias achou que a sua história tinha acabado, mas Deus disse: ainda há caminho. O silêncio não é o fim, meus irmãos, não é o fim. Às vezes, muitas das vezes, é o lugar onde Deus está mais perto do que nunca de nós. É no deserto. Queria fazer algumas aplicações finais, então, para encerrar. Se o barulho na sua vida está alto demais, talvez seja a hora de silenciar para ouvir Deus. Talvez seja a hora de você ir para o deserto mesmo. Se você está buscando agitação, se você está buscando movimento, se você está buscando o extraordinário, talvez é a hora de você ir para o silêncio, para discernir a voz de Deus. Quem sabe é ali mesmo que você vai ouvir a voz do Senhor. Está ansiando tanto a voz de Deus e a presença do Senhor, mas está buscando o lugar errado. Se você está cansado, lembre-se, é Deus quem nos fortalece antes de nos enviar. Então aquete seu coração, aquete sua alma, busque ouvir Deus, busque ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Te fortaleça primeiro, não queira fazer o que você não tem condições ainda de fazer. Primeiro ouça o Senhor. Se você acha que está sozinho, confie, você não está sozinho. Deus sempre tem um remanescente do seu lado para lhe apoiar também. Se você não entende o momento, descanse. Talvez as circunstâncias que você está passando ou passou e você quer respostas. Calma. Elias queria respostas. Estava tudo bem. Imagina, desceu fogo do céu. Aqueles homens lá ficaram, 850 profetas ficaram manhã inteira clamando lá para um Deus lá, para enviar um fogo lá. E ainda ele zombava daqueles homens. Ele só orou a Deus, veio o fogo do céu. Imagina, Deus é comigo, olha o que aconteceu. Deus manifestou a glória dele. Tudo é resposta de Deus, está tudo acontecendo bem. Aí veio então a notícia da perseguição da rainha Jezabel. Às vezes nós não vamos entender o porquê as coisas acontecem conosco, irmãos. Mas você tem que crer que Deus continua conduzindo a tua história. Porque Ele é o Senhor da história. E acima de tudo, se hoje o seu coração está cansado, Cristo é o cuidado de Deus para você. Irmãos, Cristo não nasce no coração como um vento barulhento. Ele não vai nascer assim. Ele vai nascer na simplicidade de um ouvido atento. Não é o barulho que vai fazer com que Cristo nasça no seu coração. Muitos estão buscando isso. Mas ele vai nascer na simplicidade de um ouvido que está atento ao seu alimento. E um coração aberto para receber a sua palavra. Quem aprende a ouvir Deus no silêncio, nunca mais anda sem direção e nunca mais caminha sem sustento. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque hoje nós podemos aprender um pouquinho mais, Senhor, de discernir a tua voz em meio ao silêncio, em meio aos desertos da vida. Senhor, que teu Espírito Santo cele essas verdades em nosso coração e que nós possamos, Senhor, ter o nosso coração aquietado por ti e sempre buscando, Deus, o nosso alimento diário para que assim nós venhamos a crescer em conhecimento, em graça, ó Deus, em disposição para continuar na nossa jornada. Obrigado por renovar a nossa missão, obrigado por nos fazer lembrar da nossa identidade. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco ainda no decurso do dia, ao longo do dia, nos abençoando e recebendo toda a glória que lhe é devida. Pai, sela estas verdades no coração do teu povo e que assim nós vivamos para o Senhor, com alegria, com disposição, com satisfação no coração. Assim nós oramos e agradecemos. Amém.